Vocês já ouviram por aí algumas pessoas falando que se a evolução ela é um fato, ela é uma verdade, a fé em Deus não passa de uma grande mentira. Nesse vídeo eu quero que você fique comigo porque eu vou mostrar que essa frase ela é totalmente falsa. Isso porque a teoria da evolução e a fé em Deus respondem perspectivas totalmente diferentes e elas não anulam uma a outra como muitas pessoas acham que anulam. As duas visões elas são complementares com a nossa realidade e é nesse vídeo que eu quero mostrar isso para você. A evolução explica como a diversidade da vida surgiu. A existência de Deus está em um plano diferente. Trata de causa última, sentido, fundamento do ser e da moralidade. Explicar mecanismos naturais não elimina necessariamente razões filosóficas e teológicas para crer em Deus. Mas vamos por parte para quem não está familiarizado com esse tema. Veja só, dentro da ciência, quando nós chamamos algo de teoria, como a teoria da evolução, que nós vamos estar falando hoje nesse vídeo, uma teoria não é o significado da palavra teoria que nós utilizamos no nosso cotidiano, não. Essa palavra teoria, dentro da academia científica, não é um chute, não é uma hipótese, é um conjunto robusto de explicações testadas com previsões e evidências, como fósseis, biogeografia, arqueologia. Então observe, quando nós estamos falando da teoria da evolução, estamos falando de algo que realmente é experimentado, é testado, não é qualquer balela. Isso aqui precisa estar claro no início do vídeo. Mas o que é evolução propriamente dita? A evolução, basicamente, é mudança nas características hereditárias de populações ao longo de gerações. O mecanismo principal é a seleção natural, que é a variação, mais a hereditariedade, mais a pressão seletiva. Por outro lado, Deus, pelo menos no contexto ali da teologia clássica, é entendido como o ser necessário, o ser supremo, a causa de toda a existência. É Deus quem dá o propósito de todos os seres humanos. Mas vamos se aprofundar cada vez mais, vamos contextualizar um pouco a história. Antes de Darwin, que nós vamos já falando sobre ele, existia uma teoria muito famosa, existia uma tradição muito forte que começou ali com William Paley, um grande teólogo e filósofo. E ele observava que o universo, que todo o cosmos, que toda a natureza, ela é ordenada, ela possui finalidade, ela possui alguns conceitos que mostram uma ordem. Logo, esses primeiros teólogos e filósofos, eles diziam que através do mundo, através da natureza, se existe um certo design inteligente. E esse design, ou seja, essa pessoa, esse ser inteligente, só pode ter sido Deus. Por quê? Porque onde há ordem, há alguém para ordenar. Se o universo tem ordem, quem causou essa ordem? William Paley dizia que o design inteligente do universo, ele é justamente o Criador, é Deus. Só que aí entra Darwin, em 1859, ele ofereceu um mecanismo natural, a seleção natural, que explicava complexidade e adaptação sem invocar um design direto em cada caso. E isso mudou a paisagem intelectual, mas não automaticamente a questão metafísica da existência de Deus. E aí, depois dessa descoberta de Darwin, muitos cristãos da época, alguns olhavam para essa teoria de Darwin e rejeitavam. Outros olhavam para essa teoria e aceitavam, de certo modo, para tentar conciliar essa descoberta científica, que eu expliquei que não é um achismo, com o que a Bíblia dizia. Alguns cristãos, eles olhavam para o Gênesis e diziam que nem tudo que estava ali era literal. Existiam diversas teorias depois dessa descoberta de Darwin, mas eu não vou me aprofundar especificamente na teologia. Eu vou só explicar a contextualização de ambos os lados. E aqui a gente já começa a adentrar em um fator que mudou muito o posicionamento das pessoas depois da descoberta de Darwin. Começou ali a se entrar um certo achismo, algumas teorias que não estão em conexão com o que a Bíblia diz. Algumas pessoas diziam, se agora há uma explicação natural, não pode haver nenhuma ação divina. Só que isso ignora a distinção entre causas primárias e secundárias. Veja, Deus pode agir por meio de causas naturais. Exemplo, leis físicas, evoluções, não tem nenhuma contradição contra o ser de Deus. E essa, inclusive, foi uma visão muito clássica e tradicional de muitos teólogos daquela época. Percebam o seguinte, a ciência, como eu já expliquei para vocês, ela procura experimentações naturais, explicações naturais, mas isso não anula a possibilidade de ação divina. Isso não anula causas sobrenaturais.
E aí foi onde muitos filósofos e teólogos modernos começaram a olhar para a descoberta de Darwin e dizer: aquilo dali não anula a criação divina, não anula a ação do Criador. E eles começaram a mostrar que a evolução ela é limitada, ela não consegue responder todas as coisas. E muitos ateus pegaram a teoria de Darwin para confrontar a fé. Felizmente, a teoria da evolução de Darwin ela não está contra a fé cristã. A evolução explica a origem das espécies, mas por que existe um universo com leis físicas que permite a evolução? A resposta última remete a questões metafísicas, às questões divinas. E aí muitos padres teológicos, ali do período da patrística, que foi onde começou os primeiros pais da igreja, né? No período da teologia e da filosofia, como por exemplo, alguns trechos de Agostinho, não levava a Gênesis como literal. O próprio Agostinho, um dos primeiros pais da igreja, ele advertia contra a leitura ingênua da Bíblia. Já Tomás de Aquino, que surgiu ali mais ou menos no período da escolástica, depois da patrística, que também foi um grande teólogo e filósofo do cristianismo, ele mesmo dizia: Deus, ele é a causa primeira, ele é a origem e a explicação de todo o ser da existência. A evolução e a explicação natural pode ser a causa secundária que foi utilizada como mecanismo de Deus. Em outras palavras, Deus ele pode muito bem ter utilizado a evolução em um período da história para criar também todas as coisas. Veja, a evolução explica o como as coisas aconteceram. Deus, ele explica o porquê. Por que a vida existe? E veja que as duas complementam uma a outra e não se anulam. E isso abre caminho para pensar que Deus sustenta o mundo e permite processos naturais sem microgerenciar cada mutação. No século XX, a Igreja Católica reconheceu a complexidade do problema. Documentos papais e declarações, por exemplo, a Encilícia, declarações de Pio, que permitiu investigações científicas sobre a origem do corpo humano, e declarações posteriores de papas que aceitaram que a evolução é objeto legítimo de estudo e não incompatível com a fé, lembrando a distinção entre corpo e alma. E aqui foi onde eles começaram a abrir as portas para a unificação de evolução e fé. E aí existiram vários pensadores que começaram a elaborar uma teologia mais natural. Eu não vou citar todas aqui, mas uma me convém falar. Por exemplo, depois de todo esse conflito entre evolução e criação, começaram ali a juntar as duas teorias. E surgiu, por exemplo, a evolução teísta. E ela diz basicamente que Deus criou todas as coisas, os seres humanos, só que Deus criou tudo com leis que permitem a evolução. O processo de evolução é o meio pelo qual Deus utilizou para criar as coisas. E aí muitos teólogos e cientistas veem que aceitar a evolução não significa negar textos sagrados. Exige reinterpretação hermenêutica, por exemplo, Gênesis, como literatura teológica e não como tratado científico. Veja, a Bíblia ela não tem nenhum motivo de falar de forma científica, de falar de forma acadêmica nos seus escritos. A Bíblia ela é um livro que de Gênesis a Apocalipse ela procura tratar de termos como salvação, pecado, redenção. E a Bíblia, ela não é um livro científico. Logo, ela não tem nenhuma necessidade de usar metodologias científicas. Mas a ciência não anula a Bíblia também. Isso é importante destacar. Da mesma forma, nós olhamos para a teoria da evolução e também podemos observar diversas limitações. Ela, por si só, não consegue fornecer respostas que são com certeza profundas e dignas do ser humano saber e descobrir. Entendam, explicar mecanismos naturais não responde ao porquê último das coisas. Por exemplo, por que é que existe algo em vez do nada? A ciência não consegue responder. Por que existem leis finamente ajustadas para que a vida possa existir? A ciência e a evolução também não conseguem responder. Por que há razão e valor na vida dos seres humanos? Todas essas perguntas, percebam, elas precisam da pressuposição de Deus para que elas possam ser respondidas coerentemente com a nossa realidade. Esses são campos diretamente da filosofia e da teologia. A ciência não tem mecanismo para conseguir responder isso. Sem contar, gente, que Darwin, ao fazer o seu tratado da teoria da evolução, ele não estava em nenhum momento querendo negar Deus ou a sua existência, ou querendo levantar um novo movimento contra a religião. Não foi nada disso. Isso aconteceu posterior com ateus que pegaram a teoria da evolução e quiseram confrontar a fé. Mas o próprio Darwin sabia que a teoria dele era limitada e que ela por si só
não conseguia responder a todas as questões fundamentais da vida. Deus, ele continua sendo o ser necessário. Existem diversos argumentos que nós podemos falar que nos leva diretamente para Deus. Existe o argumento cosmológico, que mostra que tudo que existe tem uma causa. O universo existe, portanto, o universo ele precisa de uma causa. E a causa do universo não pode estar dentro do próprio universo, porque tempo, espaço e matéria passaram a existir com o Big Bang. Quem satisfaz a pergunta de onde vem o universo é simplesmente em Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então, para concluir, para que isso fique bem claro, a evolução, ela mostra o como as coisas vieram acontecendo no decorrer dos anos, a seleção natural. A teoria de Darwin explica o como. Deus, ele continua sendo necessário, porque Deus explica o porquê. Por que aconteceu uma evolução? Por que a vida existe? Por que nós estamos aqui? É Deus quem responde isso. Então a fé e a ciência, gente, não são inimigas. Elas não anulam uma a outra, elas se complementam. E é isso que a sociedade precisa entender. São duas formas diferentes de olhar o mundo que não se contradiz. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você a compreender um pouco mais sobre esse assunto que eu vejo que tem gerado muitas dúvidas entre ateus, entre cristãos, enfim. Então eu fico até aqui e aguardo vocês até a próxima.